Dia das Mães para todas. Para todas que são mães, para todos que são filhos, né? Um abraço carinhoso em casa, em nome do Joana de Ângeles. Muito obrigada.
verdadeiro amor de nosso Criador, em teus gestos sincera. És linda poesia, és a luz do dia, fonte cristalina. E ao homem abraça, amparando as quedas, esperança ensina. Minha cara amiga, minha mãe querida, te abrace e guarde. E a luz do Mestre ilumine sempre, onde quer que passe. E o Pai Celestial te envolva sempre junto ao coração. E nós agradecemos por nos dar a vida e dedicação. És pura ternura, és a criatura que a fé encerra. O verdadeiro amor de nosso Criador em teus gestos impera. És linda poesia, és a luz do dia, fonte cristalina. E ao homem abraça, amparando as quedas, esperança ensina. E ao homem abraça, amparando as quedas, esperança ensina.
precisa de ti. Transforma os corações dos homens, para que para isso aconteça aqui. Santo
vamos cerrando nossos olhos, respirando profunda e lentamente, sentindo todo o amor, toda a luz derramada pela espiritualidade maior, muito antes da nossa chegada nesse ambiente tão bendito. Sentimos assim a presença do nosso mentor, esse anjo guardião que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, nos inspirando, nos protegendo, nos intuindo. E assim, junto do nosso mentor, nos sentimos preparados para elevar a nossa mente e chegar a Joana de Ângeles, mentora dessa casa, que sempre nos recebe aqui de braços abertos. Junto de Joana, elevamos ainda mais o nosso coração e chegamos a Maria de Nazaré, nossa doce mãezinha, que nos envolve em um abraço com seu manto azul, cicatrizando as feridas do nosso coração, suavizando as dores da nossa alma. Junto de Maria, nos sentimos prontos para elevar ainda mais a nossa oração e chegar ao Mestre Jesus, exemplo maior de abnegação e amor que pisou no solo terrestre. Obrigado, Mestre, pelo exemplo, pelo guia de conduta que foi tua vida entre nós. E assim, junto do Mestre, elevamos ainda mais o nosso coração e chegamos à causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, a quem louvamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em novas tentações, e livra-nos de todo o mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E vamos assim, envolvendo em muito amor e muita luz, a Lourdes que fará a palestra dessa tarde. Que assim seja. Humildemente, nós pedimos aos bons espíritos que cuidam desta casa de amor, que possam nos proteger, nos guardar, nos intuir, nos fortalecer, para que a mensagem que trazemos do nosso Mestre amado Jesus possa ser bem compreendida por todos. Graças a Deus, que assim seja. Boa tarde a todos. Hoje eu recebi meu presente do Dia das Mães adiantado. Ver o coral cantando é mais do que um presente. E aí eles devem ter... Acho que faltou alguém importante para fazer a palestra, então eles me chamaram. Eu peço licença para começar, não falando do tema, mas falar de uma coisa que eu não posso deixar de falar hoje. Eu conheço pessoas pobres que, apesar de tudo, distribuem sorrisos. Eu conheço pessoas ricas que dividem o pão. Eu conheço pessoas que sofrem e, apesar de tudo, comunicam a alegria. Eu conheço as pessoas incompreendidas que sabem compreender. Eu conheço pessoas pacíficas que caminham levando a paz. Eu conheço pessoas sábias que levam o entendimento a toda parte. Eu conheço pessoas bondosas que a todos têm o que dar. Eu conheço pessoas injustiçadas que souberam perdoar. Eu conheço essas pessoas. O dom delas é cantar. Pessoas que admiro e adoro ouvir cantar. Por favor, novamente, uma salva de palmas para o coral de Joana de Ângeles.
Agora vamos falar sobre a nossa palestra. Ainda tem umas 2 horas para a gente falar. Para o trem da vida. Eu quero a minha mãe. Alguém já chamou pela mãe algum dia nessa vida? Mãe, mãe, mãe. Acho que é a palavra mais repetida, a palavra mais gritada em silêncios ocultos na escuridão. Falar sobre mãe é muito fácil, né? Porque primeiro, para a gente nascer precisa de mãe. Pode ser mãe biológica, mãe que cuida, mãe que ampara. Tem uma opção de mãe aí. Tem até algumas raridades que são mãe e pai. Então essas coisas são raras, então a gente tem que cuidar. Mãe é alguma coisa que a gente não sabe explicar. Ontem mesmo na aula de filosofia, meu professor de antropologia falou que mãe é a única coisa que se investiga e não se chega a uma conclusão. Porque a gente não entende por que mãe faz algumas coisas. A gente não entende. O que leva aquela criatura a fazer essas coisas? E são coisas que não são boas, mas ela faz assim mesmo. Porque normalmente o ser humano quer fazer coisas que lhes dão prazer. E ser mãe não é tão prazeroso assim. Porque 90% das coisas que as mães fazem são difíceis. A gente tem que cuidar, alimentar, limpar, orientar, observar, brigar, ralhar, né? Educar. Nossa, essa acho que é a mais difícil das fases da mãe. E quando a gente pensa que existe uma lenda, não sei se vocês lembram dessa lenda, que é assim, a gente, quando era pequenininho, entrava no banheiro e gritava 3 vezes, mãe, traz a toalha, mãe, traz a toalha. E ela aparecia como um passe de mágica. E aí a gente, né, como todos aqui têm 30, 40 anos, a gente ainda se grita, mãe, mãe, é capaz dela sair da casa dela e levar a toalha para a gente. Porque mãe é assim, eu não sei o que elas são feitas. Deve ser de algum material assim, um pouco mais apurado. Eu sei que mulher é uma coisa boa, porque Deus, né, ele, se tivesse feito outra coisa melhor, ele guardava para ele, mas mulher é uma coisa boa. E depois ele tornou a mulher mãe, que é a criação, ajudando a criação. Porque o espírito, a primeira lição que ele aprende é uma lição muito íntima. É a lição de estar ligado dentro de um corpo físico com outro espírito. Se esse espírito vai ser bom, vai cuidar, vai ser a sua mãe, a gente não sabe. Mas que essa lição ele aprende durante os meses que está ali ligado naquela situação. Afinidade, resgate, a gente não sabe. Mas essa é a primeira lição que o espírito aprende antes de reencarnar, antes de nascer. Então, o que a gente pensa? O que é essa mãe? O que é mãe? Mãe é alguém que veio com uma missão. Ela veio com a missão da maternidade. É claro que nós aqui não vamos falar das mães que não cumpriram seus papéis. Aí a gente pergunta, o que vai acontecer com as mães que não cumpriram seus papéis? Aí que eu acredito mais no Espiritismo. É por algumas dessas respostas que eu acredito mesmo. Porque ele diz assim, que quando a mãe não cumpre, o espírito não cumpre esse papel de maternidade, ele vai ter outra oportunidade. É claro que talvez aumente o seu resgate, a sua dor, amplie talvez as suas condições de dificuldade. Mas vai ter outra oportunidade. Mas existem mães que excedem a esse papel. A gente escuta casos extraordinários. Porque tem mãe que é assim. O filho adoece,
pequenininho, ela cuida. O pai auxilia, mas é a mãe que cuida. Depois o filho cresce, casa e adoece. Às vezes a esposa não consegue cumprir esse papel. E vocês sabem quem que cuida do filho adulto? Geralmente é a mãe. Pesquisas indicam que as famílias, quando se perdem, retornam para a casa da mãe e do pai. É ali o aconchego. Ontem o meu professor Jean de Lawande, ele é o professor mais graduado do Brasil. Ele tem 65 anos. E nós estávamos conversando, porque nós temos a liberdade de conversar todos os assuntos. Aí nós falamos, professor, domingo é dia das mães, né? Aí ele falou assim, nossa, ele é um professor de antropologia, muito sério. Ele disse assim, sabe, às vezes eu me pego pensando assim, eu vou ligar para minha mãe para contar para ela o que me aconteceu. Aí eu lembro que faz 10 anos que ela já partiu. Ele tem 65 anos. Ele ainda tem esse carinho e ele fala assim, eu esqueço, porque eu contava tudo para ela. Ela era minha confidente, minha amiga e o meu colo. Então, o que será que é esse material constituído de mãe, né? Às vezes a gente lembra de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é citada como um exemplo do que mais se aproxima, porque ela é exemplo de amor maternal. E esse amor maternal é o que mais se aproxima do amor a qual Jesus tanto falava. E a gente fica imaginando Jesus lá, né, pregado à cruz, sofrendo muito. Mas ela estava aos seus pés. E eles trocavam olhares. Então, às vezes, eu acho que ele pensava assim, mãe, para o trem da vida, eu quero o seu colo. Mas ele sabia que ela não podia fazer nada. Então, ele só se olhava. E agora vamos ver o papel da Maria. Ela tinha vontade de tirar ele de lá. Ela queria que ele não sofresse, afinal ela o criou, ele era um bebê e agora um homem. Ela sabia que ele nada tinha feito de errado. Se ela tivesse forças de supermulher, quem sabe ela brigaria com os soldados romanos e tiraria o filho de lá. Mas ela sabia uma coisa muito importante. Ela não podia fazer nada. Era a missão dele. Ele a tinha avisado. Ela tinha que entender que era o momento dele. Quantos de nós, mães, já vimos aqueles a quem dedicamos um amor diferente? Me perdoem os companheiros, mas amor de mãe por um seu filho é algo especial. A gente não consegue mensurar. Quantos de nós já vimos os nossos queridos filhos chorando? E algo dentro de nós dizia assim, você não pode fazer nada. Isso é uma dor muito difícil. Só mãe aguenta essa dor. Mas a gente está ali. Jesus sabia que Maria de Nazaré estava ali. A gente também sabe que a nossa mãe está lá. E às vezes quando a gente pensa assim, mas a minha mãe não está mais fisicamente, né, comigo. Aí que eu acredito no Espiritismo. Mais ainda. Porque tem vezes que a gente senta, chora, se lamenta e pede a mãe, mãe, eu quero tanto você. E não existem mais barreiras para aqueles que partiram. Todas as nossas orações serão ouvidas. Só que ela está lá no plano espiritual, o que ela pode fazer? A mesma coisa que ela faria se estivesse do nosso lado. Ela também nos ampara e cochicha no nosso ouvido. Filho querido, faça isso, pense isso.
Não fique triste, isso vai passar. Fica aqui comigo, amanhã você vai acordar melhor. Lute, se esforce, vai dar tudo certo. Acredite. Mesmo desencarnada, é o que ela nos pode dar. O seu amor, a sua força e a sua luz. Cumprir o papel de mãe no plano material nem sempre é fácil. E também para nós, filhos, que não temos, às vezes não temos uma mãe que cumpriu o papel. Então, às vezes a gente fala, a pessoa fala assim, mas a minha mãe não foi assim, uma mãe, né? Ela era uma tia. Mas tudo bem, ela foi sua mãe biológica. Eu tenho uma mãe tia. Ela é um amor, mas ela é mãe tia. Mas era necessária para mim. Mas eu tive uma mãe. Foi minha avó. Quantos que não têm uma mamãe vovó? Uma tia mamãe? Alguém que se coloca no lugar para derramar esse amor. Porque às vezes a gente é tão danado, que precisa de duas. Uma para brigar e uma para amparar. Então não precisa reclamar. Se a sua mãe foi uma mãe difícil, ou então uma mãe ausente, talvez ela tenha saído do palco, né, do teatro, para deixar a sua avó, que era uma estrela, brilhar para te iluminar. Olha que coisa linda. Então a gente tem que ter, sim, a felicidade de entender o que a vida nos dá. Lourdes, mas e quem não tem essa mãe, um dia vai encontrar alguém que vai lhe dar esse amparo e esse amor, porque todos nós vamos um dia, em algum momento de nossas vidas, nos encontrar com esse amor. É uma dádiva, é uma bênção. E se derrama do plano espiritual. Alguém, em algum lugar, vai receber esse amparo um dia. Seja ele a pessoa mais difícil, o espírito mais complicado, vai ter esse amparo. De onde virá, a gente não sabe. Por isso que eu acredito cada vez mais no espiritismo. Uma vez eu li um texto na internet, muito bonito, acho que até já li aqui para vocês. Mas é a respeito de uma senhorinha que fez 80 anos, e ela sabe que às vezes o Brasil, ele está ficando idoso. Então, a estatística de vida vai até 73,6. Tá? Quem chegou aos 73,6 já fica feliz que o resto é tudo lucro. Até ali foi contabilizado o tempo que a gente viveu. Agora, dali para frente, nossa senhora, você está fora, né, das regras. Olha que beleza. Então, o nosso país está ficando idoso. E algumas pessoas pensam que pessoa idosa tem que ficar em frente à televisão, no quartinho, fazendo crochê, tricô, cuidando de neto. Gente, está acontecendo uma revolução. Elas não querem mais ficar em frente à televisão, fazendo crochê, e nem tampouco cuidando dos netos. E nem dos outros filhos, assim, de ninguém. Então, quando as mamães se tornam vovós, a gente acha que elas têm que continuar sendo mamãe dos nossos filhos. Porque será que a gente pensa isso, né? Mas elas não querem mais, graças a Deus, elas não querem mais. E está acontecendo essa revolução. E quando os nossos filhos crescem, né, na França, um francês, ele botou um texto assim, que ele achava engraçado, que no Brasil, os filhos só saíam de casa para casar. E que na França não, a hora que eles atingissem um grau de maioridade, cada um queria morar na sua casa. E aqui no Brasil não, o aconchego é tão bom, as mães tratam a gente tão bem, que a gente não quer ir embora de casa. E depois que a gente casa, é arriscado a gente voltar ainda. Então, o que está acontecendo? As mães
né? Depois que os filhos ficam adultos, elas resolvem fazer algumas coisas que elas não fizeram, talvez na juventude. Algumas voltam a estudar, outras vão para o salão de baile, um horror para os filhos, outras saem, vão trabalhar fora e fazem de tudo. A gente esquece e fala assim, meu Deus, minha mãe, que vergonha. Não, que orgulho. Então, eu vou ler para vocês um texto para que vocês se acostumem, nós filhos, com as nossas mães. Porque, com certeza, as novas mães vão ficar assim, tá? Porque essa senhora, ela tem 80 anos e ela deixou escrito isso. Tá? Então, eu vou ler para nós. É claro que essa luz aqui é terrível, é um cegueta que nem eu aqui. Ela tem 80 anos e ela diz assim, ó, quando eu for velhinha, quando eu for velhinha, eu vou viver uma temporada com 4 filhos. Eu vou viver 3 meses em cada, porque eu tenho 4 filhos, olha que coisa boa. Eu vou viver uma temporada com cada filho. Eu lhes darei tanta felicidade, porque eu quero devolver a eles, meus filhos, toda a alegria que eles me deram, retribuindo cada coisa que eles me fizeram. Eles ficarão tão emocionados. Eu escreverei nas paredes com lápis coloridos. Saltarei sobre as camas com sapatos. Brincarei de casinha com todas as cobertas da casa. Vou beber o leite, porque faz bem para os ossos, direto na caixa. E entupirei o vaso sanitário com papel higiênico. E quando meus filhos estiverem no telefone e não puderem me ver, vou revirar todas as coisas, lugares, caixas e caixinhas. Eles me apontarão o dedo e farão sinais com a cabeça. Eu farei de conta que não fui eu. E até vou falar, eu me sentirei ofendida. E quando eles fizerem comida e me chamarem para comer, demorarei para ir, só para deixá-los nervosos. Não comerei salada e direi que a comida está horrível. E se me pedirem um favor, mãe, faz um favor, eu digo assim, já vou. E mais tarde, quando eu estiver na cama, vou espreguiçar, darei um suspiro e cantarei minha canção preferida, La Barca. Bem alto. Colarei meu chiclete debaixo da cama. Mas agradecerei a Deus com uma linda oração. E fecharei os olhos. Os meus filhos vão no quarto me ver, sorrindo, e sairão devagarzinho, e dizendo assim, nossa, ela é tão meiga, mamãe, quando está dormindo. Será que eles acharão graça ou começarão a procurar um lugar onde haja as mães que fazem o mesmo que eu? Como dizem os italianos, não importa. O que é importante é que se eu puder devolver a eles as alegrias que eles me deram de pequenos, sim, eu serei muito feliz. Então se prepare para as novas mães. Algumas já estão fazendo algumas coisas assim, fora da regra, mas são as novas gerações de mães. Agora, eu gostaria de encerrar também lendo uns versos muito lindos da Flávia Venceslau, que eu gostaria de ofertar a todos os filhos, não as mães. Porque esses versos simbolizam o que as mães nos desejam. Então, todos nós somos filhos. E quando eles cantaram Maria de Nazaré, a gente lembra que Maria de Nazaré,
representa a mãe de todos nós. Eu coloquei assim no Facebook outro dia: Deus não teve mãe, não teve pai, não teve irmãos. Por que será que ele quis ter filhos? Era só para ter netos. Então nós somos filhos dos filhos. Então Maria de Nazaré, só ela representa a mãe de todos nós. Porque no final nós vamos trocando os papéis nesse círculo de aprendizado, que são as experiências, as existências que vivemos, né? Graças a Deus, essas oportunidades benditas de aprendizado. Então eu vou ler para vocês esses versos. É um desejo de Maria de Nazaré. Quando vocês disserem assim: para o trem da vida, eu quero minha mãe. Então ela vai desejar o que está escrito aqui nesses versos. Que eu senti isso quando preparei a palestra. Meus filhos, eu lhes desejo vida, longa vida. Eu lhes desejo, meus filhos, a sorte de tudo que é bom, de toda alegria, ter a companhia, colorindo a estrada da vida em seu mais belo tom. Meus filhos, eu desejo a vocês uma chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar. Eu peço tanto a Deus dias de sol, para vocês fazerem seus planos, mas nas coisas mais simples que se imaginar. Eu desejo, meus filhos, para vocês, a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar. Eu desejo que vocês tenham a fé movedora de qualquer montanha. E que essa fé te renove sempre, te faça sonhar. Mas eu sei, filhos queridos, que virão as horas de melancolia. Eu peço que a lua tão meiga venha te afagar nessas noites. E que a mais doce estrela seja a tua guia. Essa estrela é a mãe singela que vem te orientar. Meus filhos, eu lhes desejo mais de 1000 amigos. Lhes desejo a poesia que o poeta esperou. Quero que vocês tenham sempre o coração de menino, cheio de esperança. Que tenham voz de pai e mãe amigo. E um dia, se vocês tiverem muita sorte, um olhar de um avô e de uma avó. Meus filhos queridos, que o Mestre amado Jesus nos abençoe a todos. Que todas as mães recebam o carinho e o amor que cada uma merece. E aquelas aqui não cumpriram seu papel, que pelo menos recebam uma oração de seus filhos, que emanam do coração, através da oração, o seu real perdão. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada a todos. E assim, envolta toda a luz, todo amor derramado nesse ambiente, que possamos levar todo esse amor, toda essa luz aos leitos dos hospitais, aos orfanatos, aos asilos, aqueles que têm fome, aqueles que moram embaixo de marquises, a todos aqueles, Pai, que como nós, precisam tanto do vosso amor. Que possamos levar tudo o que aqui foi dito e sentido, como uma pequena semente dentro do nosso coração, que através da nossa prece, da nossa vigilância, essa semente possa germinar, crescer e dar frutos.
Dai-nos coragem, Pai, para mudar aquilo que podemos mudar. Compreensão para entender aquilo que não podemos mudar. E sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. E por tudo isso, te agradecemos dizendo mais uma vez: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em novas tentações, e livra-nos de todo o mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.